De fotos com a antiga tripulação do Titanic, a imagens tiradas antes do navio afundar completamente. No vídeo de hoje você vai ver as fotos mais aterrorizantes que foram tiradas do Titanic. Fique até o final, pois você não vai acreditar na sexta imagem. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. A tragédia que acabou com a vida de milhares de pessoas afundou nas primeiras horas de 15 de abril de 1912, na costa de Newfoundland, no Atlântico Norte, depois de colidir com um iceberg. A história do Titanic inspirou inúmeros livros, artigos e filmes, incluindo o filme Titanic de 1997, estrelado por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Mas fora dos círculos de entretenimento, a história do navio tornou-se um conto de advertência sobre os perigos da arrogância humana. O que muitas pessoas não sabem é que o Titanic foi o resultado de uma intensa competição entre companhias marítimas concorrentes na primeira metade do século XX. Mas agora vamos ao que realmente interessa. Número 1. O navio como era antes de afundar. Uma câmera antiga encontrada no fundo do oceano revelou fotos horripilantes do Titanic, mostrando como era o barco antes e depois de bater no iceberg. Você sabe por que batizaram o navio de Titanic? O Titanic foi revelado em 1912, pouco antes de sua viagem inaugural, que também seria a sua última. O RMS Titanic era o maior navio de passageiros do mundo e tinha 260 metros de comprimento e 153 metros de altura e pesava 46.328 toneladas. E não havia outro navio como ele no mundo. E o barco foi chamado de Titanic devido ao seu grande tamanho. O naufrágio do Titanic foi uma das maiores tragédias da história moderna, mas poderia ter sido ainda pior. Embora isso não pareça possível no dia da viagem inaugural do navio, cerca de 2.224 pessoas embarcaram no navio, o que estava bem abaixo da capacidade de 3.327. Isso quer dizer que mais pessoas teriam morrido se todos os bilhetes tivessem sido vendidos e a capacidade máxima tivesse sido atingida. Número 2. Os passageiros da terceira classe. Os passageiros da terceira classe morreram primeiro. Além disso, muitos passageiros no Titanic eram famílias de terceira classe, esperando começar uma vida nova e melhor na América. Os quartos de terceira classe estavam localizados na parte inferior do navio e havia portões trancados para mantê-los longe dos passageiros de segunda e primeira classe. Havia um caos a bordo do navio depois que ele colidiu com um iceberg e sem protocolos para esse tipo de coisa. Com o caos que se seguiu, os comissários não tiveram tempo de abrir todos os portões, deixando muitos passageiros de terceira classe presos debaixo do convés e se afogando. Os bilhetes custaram uma fortuna àqueles que compraram, e todos os que compraram um bilhete para o Titanic pagaram muito dinheiro. Era um navio de passageiros de luxo, e muitos estavam dispostos a pagar muito dinheiro para as famílias que esperavam começar uma vida nova na América. Os bilhetes de terceira classe custam entre 8 e 40 dólares, o que hoje seriam 300 a 1.000 dólares. Os bilhetes de segunda classe custavam entre 12 e 60 dólares, o que seriam de 300 a 1.500 hoje. Já os bilhetes de primeira classe custavam entre 30 e 4.000 dólares, o que seriam de 3.000 dólares a 100.000 dólares hoje. Número 3. Imagens da tripulação. O que faz RMS? O navio foi chamado de RMS Titanic e todos os navios britânicos carregavam as letras RMS, que significa correspondência real. O termo remonta a 1840, quando o governo britânico usava apenas os navios mais rápidos e confiáveis para transportar correspondência e se tornou conhecido como um sinal de qualidade e distinção. A tripulação foi obediente e dedicada. Ao todo, haviam aproximadamente 900 tripulantes no Titanic quando ele afundou, e mais tripulantes morreram do que qualquer grupo a bordo. Além dos homens de segunda e terceira classe, muitos se perderam quando o boiler room inundou. Alguns morreram tentando salvar passageiros do convés abaixo. Cerca de 5 carteiros estavam a bordo e todos morreram tentando proteger os outros. A tripulação masculina era extremamente obediente e seus sacrifícios ficaram para a história. Muitos homens sabiam que não sobreviveriam quando os botes salva-vidas foram carregados, já que a prioridade eram mulheres e crianças, e muitos homens sabiam que não havia botes salva-vidas suficientes para eles. 4. Famosos que escaparam do naufrágio. Muitos homens com bilhetes não chegaram a embarcar no Titanic para sua viagem inaugural, alguns dos quais eram famosos. Por exemplo, o fundador do chocolate Hershey's, Milton Hershey. Ele tinha um bilhete e não embarcou no navio. Além disso, Guglielmo Marconi, um inventor pioneiro e bancário, entrou no navio. Você pode imaginar como as coisas seriam diferentes hoje se esses homens tivessem usado suas passagens e embarcado no navio. Número 5. O homem mais rico a bordo do Titanic. Dom Jacob Astor
era o homem mais rico do navio, com um patrimônio líquido de 85 milhões de dólares, o que seria cerca de 2 bilhões de dólares hoje. Ele estava viajando com a sua esposa grávida e a colocou em um bote salva-vidas pela janela lateral. Ele disse a ela que o mar estava calmo, então eles ficariam bem e que ele a encontraria pela manhã. Essas foram as últimas palavras que ele disse para sua esposa e, infelizmente, ele acabou morrendo quando o navio afundou. Número 6. As caldeiras do Titanic. O Titanic funcionava com carvão e precisava de mais de 600 toneladas de carvão por dia. O navio deixou o porto de Southampton com mais de 6.000 toneladas de carvão que estavam sendo empurradas para enormes caldeiras com 3 fornos. O carvão foi colocado nos queimadores por homens conhecidos como bombeiros. Infelizmente, esses homens foram os primeiros a morrer quando o navio atingiu o iceberg e começou a encher de água. As portas fecharam imediatamente para evitar que o resto das embarcações inundasse, deixando os homens presos na sala da caldeira para morrer. O Titanic tinha 4 grandes chaminés, e os motores ventilavam a fumaça através das chaminés. 3 deles eram chaminés e um era uma saída de ar. Quando a boiler room começou a encher de água, os bombeiros temeram que explodissem quando a água fria do mar atingisse o vapor dos funis. Eles tentaram evitar isso liberando o máximo de vapor possível e o mais rápido possível. Número 7. O capitão Edward e o vigia Frederick Fleet. Na noite em que o Titanic afundou, o capitão Edward Smith havia se retirado para dormir e o primeiro oficial William McMaster Murdoch estava no comando. Ele recebeu o aviso sobre o iceberg e ordenou que o navio fosse virado imediatamente e o motor parou. Infelizmente já era tarde demais e devido ao tamanho do navio, ele não conseguiu virar a tempo e o iceberg atingiu o lado estibordo, fazendo com que o navio inafundável afundasse e o capitão afundou com ele. Frederick Fleet avistou o iceberg. Ele era o vigia na noite em que o Titanic afundou e avistou o iceberg 1 minuto antes da colisão. Demorou para retransmitir a mensagem e quando os oficiais na ponte ouviram sobre o iceberg, eles tiveram apenas 30 segundos para descobrir o que fazer. Frederick sobreviveu ao naufrágio, porém sofreu de depressão severa pelo resto da vida, por conta de tudo o que ocorreu. Em janeiro de 1965, a depressão tornou-se demais e ele acabou tirando a própria vida. Edward Smith era o capitão do Titanic e teve uma carreira longa e bem-sucedida. Ele foi transferido do RMS Titanic para a viagem inaugural e planejava se aposentar quando o navio chegasse a Nova York. Suas últimas palavras para a tripulação antes do navio afundar foram: "Bem, meninos, façam o seu melhor pelas mulheres e crianças e cuidem-se." Infelizmente, ele não conseguiu escapar do Titanic e teve uma morte trágica. E eu tenho certeza que as próximas fotos vão te deixar arrepiado e aterrorizado. Vamos continuar. Número 8. Tripulantes que sobreviveram. Alguns tripulantes sobreviveram. Garçonetes e garçons eram chamados de comissários do navio. No total havia 421 comissários a bordo. Apenas 60 sobreviveram e 48 eram mulheres. Thomas Whiteley, visto nessa foto, sobreviveu, mas a sua perna foi atingida por um pedaço de destroços quando ele embarcou em um bote salva-vidas. Mesmo assim, ele ainda viveu para contar a história. Violet Jessop teve muita sorte ou muito azar. No ano anterior ao naufrágio do Titanic, ela estava trabalhando no RMS Olympic, que colidiu com um navio de guerra britânico e ela sobreviveu. Ela também sobreviveu ao Titanic e 4 anos depois, o Britannic afundou e ela também sobreviveu. Depois de tudo isso, ela ficou conhecida como Miss Unsinkable, ou seja, inafundável. É muita sorte para uma pessoa só, é ou não é? Número 9. Imagens do iceberg. O navio afundou rapidamente. O Titanic atingiu o iceberg em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, e levou 2 horas e 40 minutos para o navio inteiro afundar. Isso foi muito mais rápido do que outros navios que afundaram, o que geralmente levava cerca de 12 horas para submergir completamente. O Carpathia chegou ao local para ajudar às 4 da manhã, mas o navio havia afundado horas antes. Incrivelmente, eles salvaram passageiros nos botes salva-vidas e alguns na água. O iceberg não afundou com o navio, e no dia seguinte ao naufrágio do Titanic, um comissário do outro navio tirou uma foto do causador do acidente com uma marca de falha na lateral. Foi um lembrete arrepiante do que aconteceu no dia anterior e de quantas vidas foram perdidas. Número 10. A garota mais jovem do Titanic. Elizabeth Gladys Milvina Dean era a passageira mais jovem do navio. Ela tinha apenas 9 meses quando embarcou no Titanic com a sua mãe, pai e irmão mais velho. Elizabeth, sua mãe e irmão sobreviveram, mas o pai morreu. A família estava planejando se mudar para a América, mas depois da morte do marido, a mãe de Elizabeth decidiu voltar para Southampton, todo o caminho de volta para a Inglaterra. Os passageiros e a tripulação do navio chamavam Elizabeth de a queridinha do navio.
Atualmente não existem sobreviventes vivos, sendo Elizabeth a última sobrevivente viva do Titanic, falecendo em 2009 aos 97 anos. Número 11. Avisos sobre icebergs. No dia do naufrágio, outros navios alertaram o Titanic sobre o gelo flutuante do mar. As mensagens foram enviadas aos operadores de rádio com um acúmulo significativo de mensagens do dia anterior, mas apenas 2 das 6 mensagens recebidas foram para a ponte. 9 minutos antes da colisão, o SS California sinalizou que estava parado em um campo de gelo durante a noite. Infelizmente, Jack Phillips, um operador de rádio, cortou-os e sinalizou de volta que estava muito ocupado, transcrevendo as mensagens dos passageiros, e a mensagem nunca chegou à ponte. Se tivesse, o Titanic teria 9 minutos para parar durante a noite para evitar que o navio afundasse. Além disso, não havia binóculos para os vigias verem o que estava à frente. O navio bateu no iceberg à noite, não havia lua, e a água estava muito calma, dificultando saber se as ondas batiam em um iceberg à frente. O tripulante Frederick Fleet foi quem viu o iceberg pela primeira vez e testemunhou em uma audiência de investigação que, se tivesse binóculos, o teria visto antes, com tempo de sobra para conseguir desviar o caminho. E se você chegou até aqui, valeu! Aproveite para deixar o seu like aqui embaixo. Número 12. Imagens internas do Titanic. Nos restaurantes do Titanic havia alguns lugares para os passageiros da primeira classe comerem. Além disso, havia um café, um refeitório e um restaurante à la carte no convés B. Era propriedade de um empresário italiano chamado Luigi Gotti, que também morreu no Titanic. Haviam 66 pessoas trabalhando no restaurante e apenas um funcionário do sexo masculino e 2 caixas do sexo feminino conseguiram sobreviver. O interior luxuoso foi inspirado no mundialmente famoso Hotel Ritz em Londres. O Titanic apresentava uma grande escadaria, uma piscina, quadras de squash e uma academia de última geração. Também havia salas para fumantes, salas de leitura e vários lounges projetados com o máximo de luxo em mente. Número 13. Imagens da orquestra. A orquestra tocou para manter os passageiros calmos no filme Titanic, sendo que a orquestra foi convidada a tocar músicas alegres para manter os passageiros calmos. O mesmo aconteceu na vida real, e a banda tocou principalmente música animada quando o fim estava próximo, e muitos passageiros perceberam que não havia esperança. A orquestra começou a tocar hinos solicitados pelos passageiros, e após o naufrágio houve um debate sobre a última música que a banda tocou. E agora a gente fica por aqui e esperamos que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre as fotos tiradas depois do naufrágio do Titanic. Na sua opinião, qual delas te deixou mais arrepiado? Conta pra gente nos comentários do vídeo. Obrigado mais uma vez e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!